O enredo. Esta história é um breve cruzamento e uma história diferente de quando Billy Batson, conhecido como Capitão Marvel, faz uma pequena aparição em outro mundo onde 80% da população tem poderes estranhos e estranhos. Os deuses daquele mundo querem ter um guerreiro para lutar contra os 7 pecados capitais do homem. Então, pegando emprestado Billy Batson de seu mundo com a permissão dos deuses daquele mundo, ele foi transportado diretamente para a frente de Izuku Midoriya. Olhando para o jovem adolescente surrado de cabelos verdes, Billy poderia dizer que Izuku não tinha nenhum poder e, portanto, era alvo de abuso e ridículo. Sem responder a nenhuma pergunta, Billy, disfarçado de Capitão Marvel, acenou com a cabeça e olhou para o céu. Ele é digno. Billy proclamou e os deuses concordaram. Em seguida, mandou Billy de volta para casa, tornando-se um herói. Com descrença atordoada, Izuku balançou a cabeça e se perguntou se a última surra de Kashan tinha sacudido sua mente brevemente. Fechando e reabrindo os olhos, ele olhou para o homem personalizado vermelho e amarelo e fez uma pergunta simples sobre quem ele era. O homem simplesmente declarou que ele é digno e então ele se foi, tão repentinamente quanto apareceu. Ok, Kashan me acertou com força dessa vez. Izuku disse em voz alta enquanto tentava sorrir de sua própria piada. Exalando e cuspindo sangue, ele se levantou e voltou para casa, se perguntando se o seguro da mãe dele cobria varreduras cerebrais. Indo para a cama cedo, Izuku acordou depois de ter sonhos muito estranhos. Alguns homens muito altos e imponentes falavam com ele durante a noite em seus sonhos. Aquele que se apresentou como Zeus, rei dos deuses, tinha falado com ele e depois apontado os outros, detalhando algum tipo de presente que cada um deles deu a ele. Mesmo agora ele se lembrava do sonho e o achava um tanto estranho. A sabedoria de Solomon, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Hércules. Aquele chamado Zeus falou com ele depois disso, dizendo a ele quando for necessário, diga Shazam e nosso poder estará lá para você. Isso deixou Izuku perplexo, pois aquelas palavras continuavam se repetindo em sua mente, quase como um verme de ouvido que não iria embora, não importa o que ele pensasse ou fizesse. Izuku, você quer café da manhã? Sua mãe Enku perguntou novamente, enquanto acenava com a mão na frente de seu rosto. Olá, Izuku. Piscando, ele sorriu e acenou com a cabeça. Desculpe, mãe. Tive um sonho estranho na noite passada. Izuku respondeu enquanto sorria e colocava um prato de macarrão com legumes na frente dele. Ele olhou para ele confuso. O quê? Isso é o que eu fiz ontem à noite para o jantar, mas você foi direto para a cama. Desperdício não quero não. Sua mãe afirmou quando ele deu de ombros e começou a comer. Caminhando para a escola atordoado, Izuku mal prestou atenção quando entrou em sua classe. Nem mesmo as observações de Kashan pareceram trazê-lo à tona. Sentando as palavras, repetia-se continuamente, fazendo Izuku se perguntar se ele estava ficando louco ou louco. As vozes estrondosas bloqueando todos os outros ruídos ou sons. Colocando as mãos nos ouvidos, ele tentou abafar as palavras, mas elas estavam em sua mente, não em seus ouvidos. Ei, Deku. Acorda, porra. Seu perdido infernal da vida. Katsuki Bakugo disse com raiva, enquanto fazia uma pequena explosão bem na frente do rosto de Izuku. Em seguida, fez uma careta quando não teve o efeito desejado, mal eliminando seu antigo amigo. Eu sabia que não deveria ter batido em você tão forte na noite passada. Merda, acho que o quebrei. Ele comentou com seus 2 camaradas enquanto eles riam. Deku. Ele gritou alto para Izuku. Isso pareceu despertá-lo. O quê? Izuku perguntou confuso enquanto olhava ao redor, imaginando o que ele estava fazendo na escola e perto do campo de exercícios. Katsuki primeiro olhou para Izuku com uma pequena preocupação que talvez ele tenha feito mal a Deku na noite passada. Em seguida, sacudiu a cabeça. Nenhum Deku precisava ser lembrado de que ele não tinha valor e nunca seria um herói. Ouça, idiota, bancar o idiota não vai me impedir de bater em você. Katsuki afirmou enquanto sorria para Izuku. Agora você acabou de tentar ser um herói ou o quê?
Ele perguntou enquanto Izuku olhava estranhamente e sem nenhuma expressão real. Com um rugido, Katsuki deu um soco no estômago e sem nenhuma satisfação, ele simplesmente se dobrou sem nenhuma reação real ao golpe. Depois de mais alguns socos, Izuku caiu no chão e Katsuki o chutou uma vez para garantir. Você é tão patético, Deku. Ele afirmou, então se afastou com seus dois camaradas logo atrás dele, rindo sobre como tinha sido fácil para Katsuki bater em Deku novamente. De pé, Izuku mal sentiu dor enquanto caminhava de volta para sua casa. As vozes em sua cabeça se repetiam continuamente e isso o estava deixando louco. A única coisa que pareceu tirá-lo de repente de tudo foi a enorme explosão nas proximidades. Olhando para a rua, Izuku viu algo monstruoso destruindo prédios, carros e heróis ainda piores, empurrando-os para o lado como se não fossem nada. A criatura era negra e tinha a boca cheia de dentes. Outro estava lá, ele tinha as mãos nos braços, pernas e uma no rosto. Sim, Nomo, destrua tudo. Mate qualquer um que tentar te impedir. O maníaco ordenou enquanto a criatura obedecia, jogando herói após herói para longe dele. Isso deve trazer ao Might aqui e quando ele for Nomo, você o mata. Ele gargalhou quando Nomo empurrou Gunyead para longe. Izuku ficou lá um tanto atordoado enquanto observava a carnificina. Em sua mente, as vozes tornaram-se mais altas e mais determinadas. Diga a palavra. Diga Shazam. Voices exigiram e Izuku não aguentou mais. Balançando a cabeça, ele se sentou e quando finalmente olhou para cima, ele viu a criatura Nomo de pé sobre ele. Mancha aquele garoto por toda a rua. O maníaco ordenou com um brilho em seus olhos perversos e dementes. Isso vai dar uma mensagem perfeita para Almighty. Izuku olhou para o monstro escuro e então sussurrou uma palavra: Shazam. Izuku maldisse, e para seu alívio as vozes pararam de falar em sua mente. Mas um novo ruído ecoou de cima. Relâmpago e em um flash, Izuku foi atingido por um raio do céu. O poder surgiu em Izuku. Então, uma única voz ecoou em sua mente: levante Marvel e combate os pecados mortos do homem. Nós, os deuses, concedemos a você o poder de Shazam. A voz declarou e Izuku se levantou e olhou para si mesmo. Ele era basicamente o mesmo de antes, mas agora tinha um corpo adulto repleto de músculos. Alcançando ele, percebeu que seu cabelo estava mais curto, quase um corte curto, e enquanto ele olhava para baixo, ele viu que estava em um costume muito parecido com aquele homem que ele viu passar diante dele ontem e depois partiu repentinamente. A única diferença era que o skin custom era azul escuro e não tinha capa. Tomura Shigaraki olhou para o recém-chegado e ficou geralmente confuso. Nomo, mate-o. Tomura finalmente ordenou e quando Nomo recuou, o recém-chegado bateu em Nomo com as costas da mão. Faíscas de relâmpagos elétricos envolveram um monstro com o golpe, enviando a criatura para o outro lado da rua e para dentro de um ônibus. Nomo caiu, jogou o ônibus e colidiu com uma parede de cimento. Balançando a cabeça confuso, Tomura se afastou inconscientemente. Nem mesmo Almighty poderia fazer isso. Tomura foi informado de que Nomo poderia resistir a golpes físicos e absorvê-los. Uau, eu fiz isso? Izuku perguntou, percebendo que sua voz estava mais profunda e parecia mais velha. Quando Nomo jogou o ônibus nele, Izuku fez a única coisa natural. Ele saltou para cima e se viu flutuando no ar bem acima do solo. Eu posso voar. Isso é tão legal. Izuku afirmou olhando para o maníaco Nomo. Subindo para baixo, ele deu um soco no estômago de Nomo, novamente a energia elétrica fluindo para Nomo amassada visivelmente por dentro com o golpe, e então foi derrubado novamente a 20 metros de distância. Faíscas de energia estalaram ao redor de Nomo. Tomura viu isso e começou a coçar o pescoço com irritação. Quem diabos é esse cara? Tomura perguntou com raiva, sua voz quase infantil, enquanto olhava para o homem flutuando acima dele. Kurogiri, tire a gente daqui. Ele ordenou e uma sombra escura caiu sobre Tomura e Nomo. Landing Izuku franziu a testa e tentou entender o que tinha acontecido. Multidões de espectadores e relatórios desceram sobre ele. Tudo com a mesma pergunta candente: quem é você?
Balançando a cabeça, Izuku se ergueu no ar novamente. Então decidiu respondê-los. Eu sou a Marvel. Ele declarou e voou, logo percebendo que poderia voar mais rápido do que qualquer caça a jato. Ao pousar a 1 milha de sua casa no parque, Izuku sentou-se em uma grande pedra e ponderou sobre o que acabara de acontecer. Quase não percebi quando um homem idoso com uma bengala estranha se aproximou e sorriu para ele. Saudações Izuku Midoriya, ou devo dizer Marvel. O homem disse enquanto Izuku olhava em choque. Não se preocupe, jovem, estou aqui para responder às suas perguntas. Eu sou Salomão, Deus da sabedoria. Então pergunte e eu responderei. Salomão afirmou enquanto se apoiava em sua bengala, parecendo mudar de um homem velho para um homem muito mais jovem. Isso não pode ser real. Izuku gaguejou e Solomon riu. Fale a palavra novamente. Solomon fez o pedido e Izuku fez. Desejo falar diretamente com você e não com seu facsímile. Shazam. Izuku entoou e com um flash ele voltou a ser ele mesmo. Solomon inspirou e então falou. Isso é tudo o que preciso, Izuku. Diga essa palavra e você receberá os poderes dos deuses. Por isso, nós desejamos um agente, um guerreiro para combater os pecados capitais do homem. Em outro mundo existe esse agente. Então nós o pegamos emprestado para escolher um aqui. Você era aquele. Solomon disse a ele enquanto girava sua bengala. Por que eu? Izuku perguntou e Solomon encolheu os ombros. Por que não? Vimos que você tem sido oprimido a maior parte da sua vida. Espancado e abusado por outros. Mesmo aquele que uma vez foi seu amigo. Em tudo isso, você nunca perdeu a compulsão ou o impulso de ser um herói. Para ajudar os outros. Isso é o que fez o outro, o Capitão Marvel escolheu você. Solomon disse a ele enquanto esperava que Izuku continuasse a fazer perguntas e o jovem o fez. 2 horas depois, ele finalmente terminou. Antes de eu partir, há mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Solomon perguntou enquanto Izuku assentia. Não que eu seja ingrato, senhor. Mas há alguma maneira que eu pudesse me transformar em talvez uma versão muscular de mim mesmo? Mudar para um adulto é realmente perturbador. Izuku perguntou e Solomon riu. Então olhou para cima e depois de volta para ele. Pronto. Você não vai mais voltar a uma versão adulta de si mesmo. Agora, se isso é tudo, eu sugeriria uma coisa, Izuku Midoriya. Mantenha a fonte de seus poderes em segredo. Basta dizer aos outros que você finalmente tem sua peculiaridade. Caso contrário, eles podem considerar que você é louco por acreditar que os deuses concederam a você os poderes que você agora detém. Solomon acrescentou quando começou a desaparecer. Boa sorte, Marvel. Então ele se foi e Izuku sentou-se mais uma vez sozinho no parque. Em pé, ele desceu a trilha logo estava na rua. Indo para casa. Com seu estômago roncando, Izuku entrou em uma loja de conveniência querendo um cluster de manteiga de amendoins Sunshine. Alcançando o último, sua mão colidiu com uma mão rosa que estava agarrando a mesma barra de chocolate. Ei, eu vi aquele Fir. Izuku começou a dizer então os seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava a garota rosa parada diante dele. Ela sorriu para ele e retraiu a própria mão. A garota tinha cabelo e pele rosados e os olhos mais legais que ele já vira. Ela estava vestindo shorts azuis e uma camiseta preta com decote em V com uma flor rosa e branca nela. O que realmente chamou sua atenção foi que a garota tinha 2 chifres saindo de sua cabeça. Em suas estimativas, a garota é mais bonita que ele já tinha visto ou conhecido antes. Desculpe, mas eu amo esses e esse é o último. A garota rosa com chifres disse que seus olhos